Sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula referente a assuntos relacionados à ciência geográfica. Na aula de hoje, nós falaremos a respeito da regionalização do espaço geográfico mundial, da bipolarização à multipolarização. Este conteúdo está relacionado ao assunto ligado ou direcionado aos alunos do segundo ano do ensino médio. Nesta aula falaremos a respeito de um período conhecido como Guerra Fria. Esse período iniciou-se no final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945. Nesse período, o mundo dividiu-se e foi ordenado político e espacialmente de duas maneiras. Ele tinha uma nação socialista de grande porte no leste europeu, no caso a União Soviética, que disputava a influência com uma nação capitalista na América do Norte, chamada de Estados Unidos. A bipolarização desse período, que também ficou conhecido como Guerra Fria, nós tivemos a construção do Muro de Berlim, que foi a representação física desse período, e também seu principal símbolo. A razão deste conflito ocorreu de forma indireta e representou um momento de grande tensão para o mundo. Esse período marca o período do mundo bipolar e também é conhecido como o momento da velha ordem mundial. Entre as principais características do mundo bipolar, podemos destacar a existência de dois blocos de poder. O mundo apresentava-se dividido entre os ideais socialistas e os ideais capitalistas. Por esse motivo, nós tivemos uma grande disputa ideológica no espaço geográfico mundial entre essas duas ideologias, de um lado o capitalismo e de outro lado o socialismo. Outra característica foi a disputa dessas duas superpotências por áreas de influência. No período bipolar, ou seja, no período da Guerra Fria, temos o aparecimento de uma disputa por áreas de influência no cenário internacional, pois cada um dos países queria manter sob o seu comando o maior número possível de países. O que de fato interessava era que cada um dos países alinhassem a um dos blocos de poder diferentes. Outra característica também importante é a corrida armamentista. Durante esse período, o governo das duas superpotências investiram maciçamente em equipamentos militares. Esse fato ficou conhecido como a corrida armamentistas, ou seja, foram feitos vultuosos investimentos em pesquisas científicas e também de cunho militar voltado para a Guerra Fria. Outra característica importante foi a existência de uma constante tensão nuclear no mundo. Essa tensão era permeada pelo antagonismo entre o sistema capitalista e o sistema socialista, gerando assim grandes crises políticas entre os países. Outra característica de grande importância foi a capacidade militar. Durante esse período, o poder entre as nações media-se pela capacidade militar que cada país possuía. Então, nenhum país poderia disputar com essas superpotências devido à grande capacidade militar que elas possuíam naquele período. Uma outra característica é a corrida aeroespacial. Essa corrida fez surgir novas tecnologias que posteriormente passaram a ser utilizadas pela sociedade civil. A grande marca desse momento foi a chegada do homem ao espaço pela União Soviética e, posteriormente, a chegada do homem à Lua pelos norte-americanos. O Muro de Berlim foi uma das características mais conhecidas entre todos nós.
Então, esse muro foi construído no dia 13 de agosto de 1961, em apenas uma noite. Foi feita pelos alemães orientais. Esse muro, com mais de 162 quilômetros de extensão, representou um controle rígido sobre a movimentação dos cidadãos berlinenses. Por isso, era chamado de Muro da Vergonha ou a Cortina de Ferro. Em 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim deixou de existir. A queda do Muro de Berlim simbolizou o início do desmantelamento do sistema socialista no leste europeu. A queda do Muro de Berlim, então, fazia com que essa velha ordem, a ordem bipolar, começasse a ruir. E o Muro de Berlim caiu na década de 1980, simbolizando assim o fim do socialismo no mundo. Em 1991, temos a desagregação ou desaparecimento da URSS, dando início assim a uma nova ordem mundial que estudaremos na próxima aula. Muito obrigada a todos que assistiram até o final essa apresentação. Um grande abraço da professora Ellen Márcia.